tem mais um detalhe do JIT, que faltou, né, completar agora, e a gente vai falar agora, que é o que a gente chama de sistema Kanban, ou cartão Kanban. Kanban é um cartão utilizado no sistema JIT de produção, né, que leva as informações da demanda, desde o cliente até o fornecedor, para que reduza exatamente o estoque na cadeia de suprimento. E ao reduzir o estoque, que vai desde o cliente, atacadista, varejista, atacadista, produtor e fornecedor, todos vão trabalhar com estoque mínimo. E a ideia é estoque mínimo, né? A ideia é que o estoque mínimo gere menos custo de armazenagem ou nenhum. Né? Não tem custo de inventário, não tem custo de armazenagem. Produzimos uma quantidade menor e geramos mais qualidade. E fora isso, trabalhamos no que a gente chama de célula de produção, comprometendo e motivando a todos, né, que vão participar e enxergar todo o processo produtivo, tá certo? Então, a gente diz que o Kanban é um cartão que traz o conceito de puxar e que abastece toda a cadeia produtiva, né, com as informações de quantidade, qualidade, né, sem perdas e sem geração de estoque, tá certo? Então, essa é a ideia do Kanban, que é um cartão utilizado no sistema JIT para produzir exatamente essa integração. Pessoal, o JIT é uma política de gestão de estoque. E aí, algumas ferramentas passaram a ser utilizadas pela indústria americana e pela indústria japonesa, que traz exatamente uma ideia de gerenciamento da cadeia de suprimento. Ou seja, passou-se a se trabalhar, né, dentro desse gerenciamento do JIT, outros métodos que não necessariamente se voltavam para níveis mínimos de estoque, mas que se voltavam para integrar a cadeia de suprimento, como a gente falou agora, dentro da ideia de fornecedor mais fiel, dentro da ideia de produtor mais fiel, tá certo? Para que todo mundo pudesse atender às demandas do cliente e pudesse, né, gerar menores custos e maior qualidade, tá certo? Então, assim, isso foi um início, né, desse sistema. E aí que deu margem, dentro dessa política de estoque, a vários sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimento. E a ideia agora, né, em vez de segmentar as áreas, que é o que a gente tinha no Just in Case, cada um trabalhando para reduzir os seus custos e não se importando, né, com o final da cadeia, né, é a gente integrar toda a cadeia de suprimento. E aí, se antigamente a gente tinha, né, uma visão assim, né, o fornecedor separado, né, da produção e separado do cliente, né, a gente agora vai ter o que a gente chama de gerenciamento da cadeia de suprimento, que é exatamente essa nova abordagem de suprimento. Veja, quando eu estou dizendo isso, que é o gerenciamento da cadeia de suprimento, eu não estou dizendo que eu vou reduzir os estoques a níveis mínimos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu vou integrar toda a minha cadeia de suprimento para que todos possam atender às necessidades do cliente. A ideia do supply chain management é exatamente gerenciar a cadeia, né, que significa integrar os processos de mercado, ligando desde o usuário final até o fornecedor, de forma a agregar valor àquele cliente. Então, a ideia é você trazer uma integração daquilo que o cliente quer para que toda a tua cadeia de suprimento atenda às necessidades daquele cliente, produzindo aquilo que o cliente quer, tá certo? E aí a gente diz que o Supply Chain Management, o SCM, está muito ligado ao que a gente chama hoje do conceito de logística integrada, né? O que é a logística integrada, né? Não é simplesmente logística, é logística integrada. Por quê? Deixa eu primeiro falar o que é logística. Logística é um conceito, né, que surgiu inicialmente muito ligado ao transporte, à movimentação, ao processamento e à manutenção dos estoques, que é como a gente tem aqui. Então, a gente chamava o nome de área de logística, área de entrega, de movimentação, de transporte, de processamento do pedido, tá certo? Da questão da manutenção dos estoques para entrega ao cliente, tá? Então, ela se tratava, é como se fosse uma área dentro da administração de materiais, tá certo? Hoje, a gente fala de logística integrada. E a logística integrada, que é o que a gente tem aí, é um processo que envolve não só toda a operação e o fluxo de materiais e informação, mas o próprio planejamento desse fluxo, né, que inclui desde a fase da matéria-prima até
os produtos acabados, gerando ou assegurando o mínimo de custo e a satisfação do cliente. Ou seja, a ideia de SCM é uma ideia diretamente relacionada ao que algumas pessoas chamam de logística integrada, tá certo? Então, a logística integrada é o quê? É como se a gente estivesse falando da área de administração de materiais como um todo, tá certo? E a ideia é que o administrador de materiais, ele hoje tem que se preocupar desde o fornecedor até o cliente final. Então, a ideia não é simplesmente você estar olhando para a manutenção, transporte, movimentação do teu estoque, né? Que a gente chama de processamento, manutenção do estoque. Mas é mais do que isso, é você planejar, é você dimensionar. Então, em muitos casos, em muitas provas de concurso, eles chamam de administração de materiais a área de logística integrada, ou a parte de logística que está integrada a toda a organização, ligando, inclusive, fornecedor ao cliente. Então, se ele falar em logística integrada e falar em administração de materiais, ele está falando da mesma coisa, tá certo? Que, na verdade, é exatamente essa união, né, que está relacionada. Porque quando a gente fala de administração de materiais, é só administração de materiais, mas a logística integrada é a administração de materiais de forma integrada, né? Assegurando a qualidade, a quantidade, o custo e o tempo certo. Até como a gente diz aqui, né? A logística assegura a manutenção, a armazenagem e o processamento, tá? A logística integrada assegura tudo isso e mais o planejamento e a integração dos vários elos da cadeia de suprimento, tá certo? Que está ligada ao conceito de gerenciamento da cadeia de suprimento, tá bom? Bom, dentro desse conceito de logística integrada e dentro dessa política de gestão de estoque, que era o JIT e o Just in Case, né, a gente vai ter alguns sistemas que trabalham com isso. E o primeiro sistema, né, que foi criado, né, nos Estados Unidos foi, né, o ECP, que é a resposta eficiente ao consumidor, que é uma evolução da logística na direção do SCM, ou seja, na direção da logística integrada. Então, dentro dessa ideia de logística integrada, essa ideia de gerenciamento da cadeia de suprimento, a gente tem uma evolução disso, né? Um sistema que vai cuidar aí dessa integração de toda a cadeia, né? Como ele está dizendo aqui, que surgiu na década de 90 nos Estados Unidos, tá? E eu queria só dizer uma coisa a vocês. A ideia, gente, não é reduzir os estoques a níveis mínimos. Veja, nós estamos falando de outra coisa. Estou falando do gerenciamento da cadeia de suprimento de forma que todos estejam integrados, né? Que compras estejam ligadas direto ao fornecedor, que a parte de vendas esteja ligada direto ao cliente, que todos tenham informação da cadeia, tá certo? Então, o ECP é exatamente isso, é essa integração, né, na direção ou ligada ao que a gente chama de logística integrada, ou seja, mais do que simplesmente a logística. E a ideia é você, né, promover alianças, parcerias, né, trabalhando um conjunto de metodologias que torne a produção mais flexível, reduzindo os custos nas diversas etapas da cadeia produtiva. Então, o ECP é uma resposta eficiente ao consumidor, né, que vem trazer exatamente essa integração entre a indústria, o comércio, os fornecedores e os varejistas, né? Como se fossem parceiros de um mesmo negócio, tá certo? Não importa se cada um está fazendo estoque ou não está fazendo estoque. A ideia é atender as necessidades do cliente, é olhar para o cliente, né? Saber quais são as necessidades do cliente, não produzir o que eu quero, mas produzir aquilo que o cliente quer. E essa informação passar para todos dentro da cadeia de suprimento, tá certo? E aí, a gente diz que esse, né, o ECP, na realidade, é uma forma, cadê? Né, é uma evolução, o ECP é uma evolução do JIT, né? E evolução de a resposta rápida, introduzido nas indústrias têxteis de vestuário. Isso foi um método, esse Quick Response, né, que foi um método para se assemelhar ao JIT, mas só na indústria têxtil e de vestuário, ou seja, para atender de forma rápida, tanto que houve uma quebra geral de várias fábricas aí de tecidos e tal, né, por conta desse método chinês e japonês de resposta rápida, que é o JIT, tá certo? E aí foi criado nos Estados Unidos. Então, o ECP é como se fosse uma evolução disso, tá certo, gente? É uma evolução no sentido de integrar isso tudo, de trazer o que a gente chama de logística integrada, que chama gerenciamento da cadeia de suprimento, de forma que todos estejam integrados, interligados, buscando aquilo que o cliente tem de melhor, tá certo? E aí, só para a gente completar com uma informação a mais,
né, que está muito ligado ao JIT, né, que é o que a gente chama de efeito chicote, né? O que é o efeito chicote? Ligado ao JIT e o GICE, né? O just in case e o just, né, in time, tá? Qual a ideia aqui? A ideia, por exemplo, que eu digo do JIT é não produzir esse efeito chicote. O que é o efeito chicote, gente? É a geração de estoque ao longo da cadeia produtiva, né, por conta de uma pequena variação na cadeia produtiva em relação ao consumo. Vamos imaginar, para você entender, em um mês eu vendo 100 unidades de um produto, certo? E aí toda a cadeia produtiva trabalha com aquelas 100 unidades. Só que vai chegar no mês seguinte e aí eu vou vender 150. E aí o meu produtor, recebendo essa informação, vai produzir 150. Só que na hora dele comprar do fornecedor 150, o fornecedor estava programado para 100. E aí ele não tem para cumprir. E aí o produtor vai ter que comprar de quem? De outro fornecedor. E aí, a partir daquele momento, aquele primeiro fornecedor, que era o fornecedor direto, vai ficar fazendo o quê? Peraí, se aconteceu essa oscilação, eu vou produzir 50 a mais para poder atender a ele, tá certo? E aí não acontece esse pedido de 50 a mais. E ele fica com esse estoque a mais. E esse estoque está gerando custo ao longo da cadeia. E isso chama-se efeito chicote. Porque uma pequena oscilação no consumo pode gerar grandes variações nos atores mais distantes, de forma que os atores que estão mais distantes, que não têm a informação da demanda, acabam fazendo um estoque de segurança e gerando aumento de custos e diminuição de qualidade, tá certo? Então, a ideia de você trabalhar a integração da cadeia de suprimento e a ideia de você tentar reduzir os custos do estoque, e é por isso que eu falei que está muito ligada ao JIT, né? Porque o JIT traz essa lógica de redução do custo de estoque, né? É você passar as informações ao longo de toda a cadeia, tá certo? É integrar a cadeia para que não ocorra esse efeito chicote, que é esse efeito multiplicador do estoque, tá certo? Que normalmente não acontece com o just in case, porque o just in case não gerencia o estoque. Ele trabalha com estoques máximos, tá certo? Então, todo mundo vai fazer estoque máximo para poder não ter ruptura no processo produtivo, tá certo? Já o JIT gerencia o estoque. E aí está muito relacionado. Claro que o ECP é uma evolução disso, do JIT, porque é essa integração total, né, ligada ao processamento, à manutenção e à entrega dos pedidos e toda a movimentação, né? Então é mais ainda, né, mas está ligada exatamente a não fazer o efeito chicote, diminuindo aí o estoque de segurança e reduzindo os custos ao longo da linha de produção ou de todos os elos da cadeia de produção. Entendemos isso? Isso significa políticas de gestão de estoque. Ou nós vamos utilizar um método mais conservador ou um método mais moderno. Lembrando que isso tudo tem início, né, com essa lógica de estoque mínimo, né? E essa lógica de estoque mínimo ou de não gerenciamento de estoque pode gerar, né, uma ideia de integração, quer dizer, você usar o estoque mínimo ou você usar estoque máximo, integrando toda a tua cadeia de suprimento, né? E a integrar a cadeia de suprimento significa atender aquilo que o cliente quer, que é o que a gente está precisando. Tá certo? E claro que outros sistemas, como a gente diz, JIT e o QR, né, que é o Quick Response, já foram utilizados no passado, e hoje a gente tem esse sistema mais moderno, né, que integra todo mundo e que se volta para redução de custos e atendimento das necessidades do cliente. Ok? Bom, falamos de políticas de gestão de estoques, agora vamos falar de avaliação de estoques. E aí a gente tem que estudar, você talvez já conheça, alguns métodos padrão de avaliação de estoque, né? Os métodos mais conhecidos é o custo médio, o PEPS, o EPS e o custo de reposição, que é o que a gente vai tratar aqui agora, que são os mais pedidos, que são os que normalmente a gente aprende na faculdade e que a gente vai tratar. Como eu disse agora há pouco, avaliação de estoque, gente, é uma exigência do fisco. É uma exigência da Receita Federal, né? Para que a gente possa avaliar o estoque, a gente no final do ano tem que fazer o inventário. Que é o inventário? É exatamente a contagem física dos bens, cotejando, comparando com o registro contábil.
Então, a gente vai ver, eu tenho 5 e contabilmente eu tenho 5. Bateu. Se eu não tiver 5 e contabilmente tiver 5, eu tenho que dar baixa daquilo. Tem que saber os motivos daquilo, tá certo? E aí, a partir deste inventário, que nós vamos fazer uma avaliação do nosso estoque, para que a gente possa, daí, dimensionar o nosso estoque em termos de custo, avaliando, para que aí a gente possa fechar o nosso balanço em termos de bens e direitos e em termos de patrimônio, para que a gente possa assegurar o lucro ali no final do exercício. Entendido isso? Então, vamos avaliar. Primeiro método, aceito pelo fisco, chamado de custo médio. Esse é o método que vai envolver um cálculozinho, porque o nome já está dizendo, é custo médio. Ou seja, você tem que calcular a média a cada saída do teu estoque. Você tem que calcular a média, ou a cada entrada também, né? Você vai calcular a média de quanto fica o estoque, né? Para que você possa atualizar aquilo na saída. Tá? Então, entrou determinada peça, você coloca ali. Entrou outra, você vai somar as duas e calcular o custo médio. Quando acontecer a primeira saída, o custo da saída vai ser o custo médio, tá certo? Independente do preço do qual entrou, tá bom? Que é esse exemplo que a gente tem aqui. Eu tenho aqui, ó, entrou 500 a um custo de 15. Eu só vou multiplicar, ó, acompanha para mim os dedinhos. 500 vezes 15, 7,500. Eu faço essa tabela com as entradas, com as saídas e com os saldos, tá vendo? Então, na entrada, entrou 500, 15, 7,500. Aí eu boto o saldo, 500, 7, 515, tá? Eu coloco o custo médio na ordem diferente, porque eu vou ter que calcular. No outro dia, entraram 200 a R$20, e aí eu vou ter 224 mil. Minha gente, o que eu tenho que fazer? Tem que calcular o custo médio. Aí eu vou somar, ó, 500 mais 200 que entraram, eu vou ter 700. 700, 7,500 mais 4.000, 11,500. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir 11,500 por 700. E aí eu vou ter um custo médio de 16,43. Vou dividir, tá certo? Aí você diz, Beth, eu não posso dividir aqui para ter o custo médio aqui separado. Não, gente, porque as quantidades também, o preço são diferentes e as quantidades são diferentes. E aí este valor total aqui, ele já está totalizado de acordo com o custo e com as quantidades. Então, você diz assim, a divisão para você saber o custo médio tem que ser o total que está somado aqui e mais a quantidade total, que aí você vai ter o custo médio, certo? Se você teve o custo médio, esse custo médio é o que vai ser computado na saída, o custo da saída. Então, você saiu 150, aí, em vez de você botar 15 ou 20, você vai botar o quê? O custo médio, que é exatamente o método que a gente está trabalhando. Aí, você multiplica 150 vezes o custo médio, aí você faz 700 menos 150, o total é 550, 11.500 menos 2.464,50, 9.035,50, e o custo continua a mesma coisa, porque não entrou nada, só saiu aquele, tá certo? O custo médio é aceito pelo fisco, né? É uma média que normalmente atende a períodos inflacionários ou deflacionários, tá certo? E é um dos métodos aceitos pela Receita Federal, que trabalha com custo médio. Você entendeu essa tabela? É simples, eu fiz a tabela direitinho, entrada, saída, peguei, escaneei do livro e o saldo. Né? E você lembra o seguinte, você vai colocando as entradas e vai, né, somando essas entradas, inclusive a quantidade, pelos seus valores totais. E já vai dividindo o valor total da entrada pela quantidade, para você ter o custo. Na primeira saída, a saída vai ser pelo custo médio. E aí você bota quanto vai ser a saída. Se ele perguntar qual é o teu estoque final, o estoque final está aqui. 9.035,50, estoque final, e o preço médio, né, 16,46. Qual a quantidade final? 550. Se ele perguntar qual é o custo das mercadorias vendidas, 2.464,50. E quanto são as entradas? 7.500 mais 4.000, que você sabe que vai dar 11.500. Ou seja, por essa tabela, você sabe quanto é o teu estoque final, qual é o custo das tuas mercadorias vendidas, que você vai somar aqui, e qual é a entrada que você tem ali. Fechou? Vamos para o próximo método. PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Em inglês e em prova de concurso, eles podem chamar também de FIFO. First in,
first out. Ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai. Ou vai aparecer PEPs ou vai aparecer FIFO. Pessoal, este também é aceito pelo fisco. Também é aceito pela Receita Federal, mas no início do ano, a Receita Federal ele diz quais os métodos aceitos. Para período inflacionário, que é o que a gente tem há muitos anos no Brasil, né, o custo médio e o PEP são utilizados. Por quê, gente? Porque em períodos de deflação, ou seja, que a gente tem inflação negativa, não é o melhor método para a Receita Federal, porque ele reduz o estoque final, vocês vão ver aqui agora. E ao reduzir o estoque final, o lucro vai ser menor, porque o estoque final é o bem menos as dívidas. E aí eu vou ter um lucro menor. Agora, se meu estoque final for maior, né? Então você tem aqui um lado do ativo, passivo, patrimônio líquido. Se você tiver um ativo maior, aí você vai subtrair do teu passivo, você vai ter um patrimônio líquido maior, tá certo? Se o teu ativo for menor, daí o que vai acontecer? O teu patrimônio líquido vai ser menor também. Então, por isso que o PEPS é aceito, porque na época inflacionária, ele vai apresentar no final um estoque maior, tá certo? Por quê? Porque o primeiro que entra é o primeiro que sai. O custo das mercadorias vai ser maior. E o estoque final vai ser... o custo da mercadoria vai ser menor. E o estoque final vai ser maior, né? Troquei. Aí você diz, Beth, peraí, eu não estou entendendo nada. Me explica aí, vamos explicar na tabela. Olha para cá. Entrou 100 a um preço de 15, a gente só multiplica, deu 1.500. No final, o saldo vai ser, você vai colocar 100 a 1.500, fechou. Não precisa colocar o valor, porque o valor é o que vai contar é na saída, e não no saldo final. No outro dia, entraram 150 peças ao valor de 20. E aí você vai ter 150 vezes 23 mil. Aí você vai pegar os 100 mais os 150 que entrou, 250. O 1.500 mais o 3.000, 4.500, certo? Aí vai ser, no dia 8/5 vai acontecer a primeira saída. Aí agora você vai para o PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Eu pergunto a vocês, vai sair 100 peças. Quem foi a primeira que entrou? Qual o valor da primeira? 15. E aí são as mesmas 100. Então, 100 a 15, 1.500, certo? Aí vê, gente, o que sai primeiro é o que entrou primeiro, ou seja, com um custo menor. Aí eu vou fazer o saldo 150 vezes 3.000. Quer dizer, o que vai ficar no saldo, já que saiu os 100, vai ficar o que tem o custo maior. Aí no dia seguinte saiu mais 50. Só que agora pelo preço de 20. 50 vezes 20 mil. O que ficou no saldo? Vai ficar 100, porque dos 150 só saiu 50, vai ficar 100, não é isso? E a quanto, gente? A 20 reais. Ou seja, vai ficar 2.000. Aí eu pergunto a vocês, se o primeiro que entra é o primeiro que sai, com certeza o que vai ficar no estoque é o último que entra. Se é o último que entra, o nosso estoque será maior. Se o primeiro que entra é o primeiro que sai, o nosso custo vai ser menor, porque o preço do primeiro que sai é um preço menor. Você entendeu? E estoque maior no final do ano gera o quê? Gera um aumento do ativo. Aumento do ativo gera aumento no lucro. Aumento no lucro significa mais tributos, mais impostos. E a Receita Federal agradece. Esse é um método aceito pelo fisco também. Método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Aí você está dizendo assim, ô Beth, você já tinha falado no PEPS, quando era para trabalhar a entrada no estoque. É verdade. A gente, PEPS é uma lógica também de dar baixa no estoque, né, a partir do consumo, para assegurar que o estoque vai se manter sempre dentro da validade. Então, o PEPS é uma forma de avaliar e é uma forma também de reposição de estoque. Em que sentido? Porque você vai botando para fora o primeiro que entra, o primeiro que sai.
tá certo? Então, por exemplo, no supermercado, você pode olhar, né? Iogurte. Eles vão colocando para frente que tem a data mais próxima. E conforme eles forem recebendo estoque, eles vão colocando para trás. Se você colocar a mão por trás da prateleira, você vai pegar iogurte com a data mais longe, né? Por quê? Porque o primeiro que entra tem que ser o primeiro que sai. Para quê? Para que aquele iogurte não perca a validade. E eu fique com aquele produto, né, para jogar fora perdendo dinheiro, tá certo? Então, o PEPS é um método de avaliação, mas é um método também de consumo e de reposição. Né? Para quê? Para que a gente mantenha o nosso estoque sempre novinho, né? E sempre com a validade maior. Fechou? Minha gente, somente esses dois métodos, custo médio e PEPS, são aceitos pelo fisco. Tá certo? Esse próximo método, que é o EPS, o último a entrar é o primeiro a sair, também chamado de LIFO, porque é last in, first out. Ele vai trazer uma lógica exatamente contrária. Qual é a lógica contrária? O último que entra, ou seja, aquele que tem um custo maior, vai ser o primeiro que sai. Ou seja, aquele que tem um custo maior vai ser o primeiro a sair. E isso vai reduzir isso vai aumentar o custo das mercadorias, porque o último que entra é o primeiro que sai. E o que é que vai ficar no estoque? Vai ficar no estoque aquele que tem um custo mais barato. E aí a gente diz que, no caso do método EPS, a gente vai ter um estoque final menor, por um custo menor, tá certo? Então, o estoque final vai ser menor. Por quê? Porque o que é que vai estar no estoque final? Aquele que vai ser o primeiro que entrou a um custo lá. Então, você vai pegar assim, o último que entra, você já bota ele para fora. E significa o quê? Que o teu custo é maior. E se o custo é maior, o que a gente tem? Um estoque menor, tá certo? Porque o estoque vai ficar aquelas peças que entraram lá no início do ano a um custo pequenininho, tá bom? Então, por isso que ele não é aceito pelo fisco. Porque se o estoque é menor, o valor do estoque é menor, isso vai para o ativo com valor menor. Isso significa um lucro menor. E aí a Receita vai ter também um recebimento de impostos menores, tá certo? Então, não tem interesse. Em época inflacionária é assim. Claro que em época deflacionária é exatamente o contrário. A lógica é contrária. Mas vamos fazer para a gente poder entender. Olha cá. Entrou 150, 15. Mesma lógica. 150 vezes 15, 2,250. Saldo, 150 vezes 2,250. No outro dia entraram 100 peças a 20, 2.000. Aí a gente vai ter, né? 150 mais 100, 250. 2,250 mais 2.000, 4,250, tá certo? E aí nós vamos ter a primeira saída. A primeira saída, qual é a lógica? O último que entrou é o primeiro que vai sair. Então, se ele está dizendo que vai sair 100 peças, qual é o valor? 20 reais. 100 vezes 20, 2.000. Aí você já vai dar baixa no teu estoque. 4,250 menos 2.000, 2,250. No outro dia, vamos imaginar, saiu mais 50. Como aqui saiu tudo... Não, saiu tudo não, desculpe. Saiu 100, né? Aí agora os 50 vai sair daqui ainda, porque tinha 150. 50, 15. 750. Minha gente, o que vai ficar no estoque? Vai ficar o que custa mais. Ou seja, eu tenho 2,250 menos 750, aí e eu tenho 150 menos 150, ou seja, eu vou ficar com 100, né? A quanto? R$1.500. Ou seja, minha gente, o último que entra é o primeiro que sai, faz com que a gente tenha um estoque menor. Se você for comparar com o outro anterior, o outro ficou com um estoque de 2.000 e esse ficou com um estoque de 1.500, ou seja, um estoque menor e um custo maior. Por isso que o fisco não aceita, tá bom? Próximo método é o método do custo de reposição.
né? Esse método custo de reposição também não é aceito pelo fisco, porque inclusive, e as pessoas nem usam, porque ele encarece demais. É o custo de reposição, é o último custo, ele não se interessa por quanto você comprou, ele se interessa pelo último custo para repor. Então, por exemplo, é um exemplo bem antigo, né? Aqui, a gente tem, entraram 200 unidades a R$2, aí eu vou ter 400, aí já está computado aqui. No outro dia entraram 200 a R$4. Gente, é como se a gente esquecesse desse R$4, tá certo? A ideia é que a gente vai ter 200 mais 200, 400. E aí a gente vai esquecer esses R$2, porque a gente vai fazer direto. 400 vezes 4, 1.600. Cuidado! Dentro do custo de reposição, a gente não vai fazer nem média, nem vai pegar o último, que nem o último que sai. A gente vai fazer o custo de reposição. Ou seja, se ele disser na tua questão que o custo de reposição é 5, mesmo que tenha entrado a 2 ou a 4, aqui você vai multiplicar por 5. Tá certo? E aí você vai ter 400 vezes 5, você vai ter 2.000. Tá certo? Essa é a ideia. Tá? Então, você sempre vai ter em consideração o custo de reposição. No caso do custo de reposição, claro que o teu custo vai ser alto e o teu saldo também vai ser alto, porque você vai ter, né, o valor atualizadíssimo para aquele momento, tá bom? Inclusive, o custo que sai é um custo atualizado, tá certo? Não é um custo de acordo com o que você compra. Então, ele não faz muita diferença, né, de você comprar mais barato ou comprar mais caro, porque o que vai ter é o custo, né, atual, né, tanto pelo que sai quanto pelo que gera de lucro no final, tá bom? Então, esses são os 4 métodos que a gente tem, né, de avaliação do nosso estoque. No próximo bloco, mais informação ainda, né, sobre o nosso estoque. Já já a gente volta.